Bom, algumas polêmicas em Campo Mourão geraram ações civis públicas. O Ministério Público entrou com algumas ações contra a prefeita do município de Campo Mourão, Regina Dubay. Eu vou conversar agora com o vereador Edson Batilani para ouvir do vereador. Vereador, vocês têm acompanhado essas polêmicas, ações civis públicas? A Câmara pretende tomar alguma medida em relação às ações que já foram divulgadas? A gente tem acompanhado em especial pela imprensa, tanto escrita, falada, televisionada, aquilo que se discute hoje com muita intensidade na cidade de Campo Mourão. E a população, evidentemente, cobrando providência de quem tem responsabilidade. E a Câmara tem, papel constitucional da Câmara, fiscalizar o Poder Executivo e tomar todas as medidas inerentes à boa prática da gestão pública, aquela que está efetivamente prevista na legislação e que é de responsabilidade do gestor público municipal lá no Executivo. E eu entendo que a Câmara, então, tem que fazer a sua parte, mostrar a sua cara nesse processo, E aí nós temos que, evidentemente, propor uma investigação disso, seja com uma CPI ou através já diretamente de uma comissão processante, e ao que nos parece que já existem elementos que deem para a Câmara sustentar uma comissão processante contra a prefeita do município de Campo Mourão. O senhor tem conversado com seus pares a respeito disso? Como é que está essa mobilização? É possível que tenha uma CPI ou uma comissão processante para analisar esses fatos? Existe grande possibilidade. A CPI tem as suas características, que envolve a iniciativa de vereadores, no caso, regimentalmente é 5, porque ela tem a necessidade de 1/3 dos vereadores assinando e como são 13, e é um número indivisível, por 3, nós temos que ter 5 vereadores propondo isso, para depois tramitar, e aí teríamos algumas dificuldades previstas na legislação, como Campo Mourão não tem um regramento específico para isso, desses vereadores ficarem impossibilitados de participar do processo de votação. Então, nós estamos estudando a comissão processante, onde um vereador é suficiente para fazer a denúncia, ou se alguém da comunidade, até agora não aconteceu isso, mas pode, por que não? Há muita gente insatisfeita com isso, muita gente questionando esta questão, essas questões que estão aí sendo discutidas nesses dias, é processo por mensalinho, é processo por iluminação pública, é processo por perseguição política, são muitas coisas que ensejam a necessidade realmente de uma apuração e, evidentemente, que havendo responsabilidade do gestor público, há que se pagar com aquilo que está previsto na lei. Lógico que nós temos que fazer isso com responsabilidade, com muito cuidado, afinal de contas, nós estamos tratando da administração pública de Campo Mourão, nós estamos tratando dos interesses de toda a sociedade mourãense. Os processos que o senhor citou, mensalinho, do iluminação pública, de perseguição política, no seu ponto de vista, qual seria assim, o principal que ensejaria a abertura de uma comissão processante ou de uma CPI? Veja bem, essa questão da iluminação pública é uma questão séria, nós já temos precedentes da administração anterior, a Câmara recomendou uma série de coisas para a prefeita em termos de resolver algumas pendências que nós contatamos do ponto de vista técnico, não foi tomada nenhuma providência. A Câmara aprovou uma suplementação orçamentária proibindo a iluminação pública, o rebaixamento da iluminação pública no poste republicano. A Prefeitura fez uma licitação e está fazendo, além de ter recomendado no seu processo também anterior, que não se expandisse mais iluminação pública em face em especial do custo de implantação, que é maior do que um rebaixamento no posteamento já existente, da ineficiência atestada por profissionais da área, e a Prefeitura revelia disso e privilegiando principalmente a área central de Campo Mourão em detrimento dos bairros que têm mais necessidade. Embora isso não seja ilegal, mas é um fato que a população deve estar atenta a isso também. Agora, as notícias de superfaturamento. Houve denúncia, o Ministério Público apurou isto, já denunciou ao Judiciário. O Judiciário, evidentemente, que seguindo o seu rito, deverá aceitar essa denúncia. Nós acreditamos que sim, porque as provas são contundentes, pelo menos aquelas que foram anunciadas via meios de comunicação em Campo Mourão, através do próprio Ministério Público, e isso nos dá, evidentemente, elementos para que a Câmara também possa fazer cumprir a sua obrigação, não é fazer a sua parte, é cumprir com a sua obrigação de fiscalizar o Executivo e, se tiver razões para isso, tomar as medidas do ponto de vista legal.